Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Petrolini aqui para mais um vídeo direto do meu carro sobre o universo de energia solar. E hoje eu quero passar aqui algumas informações sobre como começar um projeto, um dimensionamento de um sistema fotovoltaico on-grid. O sistema fotovoltaico on-grid, ele é o mais fácil de todos, tá? De realizar o dimensionamento. Porém, tem várias pegadinhas aí que precisamos prestar atenção, tá? Porém, a tecnologia ela é a mais simples de todas. Então, os sistemas on-grid são os mais simples de todos. São sistemas que são conectados com a rede. Esses sistemas, eles injetam energia na rede elétrica quando há excedente, ou seja, quando você está produzindo a sua energia e você não está consumindo ela naquele momento, na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, seja lá onde for, o que tiver a mais, o que tiver sobrando na produção de energia vai ser mandado para a rede elétrica. E esse a mais, ele vai ser contabilizado como créditos e você vai poder utilizar esses créditos no momento futuro. Quando que é esse momento futuro, geralmente? De noite. De noite, você não consegue produzir energia porque o sol já se foi. Então, você utiliza, teoricamente, a energia da rua. Teoricamente não, na prática, né, você utiliza a energia da rua para conseguir energizar a sua casa, você usar os seus equipamentos eletrônicos. Só que, no final do mês, a ideia é que haja um acerto de contas. Tudo que você mandou para a rede elétrica como um excedente será contabilizado e tudo que você pegou da rede elétrica durante a noite também vai ser contabilizado. O ideal é que no final do mês seja feito um acerto de contas e na conta de luz você paga a diferença, né, do que caso você pegou mais da rede elétrica do que você mandou, ou você fica ali com um acúmulo de créditos que você vai poder utilizar para um próximo mês. A conta de luz impossível ela vir zerada, ela vem ali R$0. Você vai acabar pagando algumas taxas fixas, né, que são taxas de poste, taxa da concessionária e também alguns impostos, pois durante a compensação de créditos você não compensa alguns impostos, você compensa só alguns deles. Então a conta de luz ela não vem assim zerada, né? Você vai ter uma compensação ali da energia, mas alguns impostos você vai continuar pagando porque não há compensação. Para mais detalhes assim do que exatamente é compensado, o que não é, quais são os custos fixos, né, que existem na conta de luz, a gente pode trazer isso num vídeo futuro, tá? Aqui é basicamente quais são os primeiros passos para um dimensionamento de um projeto de um sistema on-grid. Agora que você já entendeu como funciona a dinâmica dessa solução, qual que é o primeiro passo? A grande vantagem de um sistema on-grid é que nós conseguimos realizar boa parte do dimensionamento só com a conta de luz. Assim como quando você está doente, ou você quer melhorar às vezes sua saúde, ou você quer aumentar sua energia, ou você quer, sei lá, ainda ser uma pessoa com muito mais saúde do que você já tem, quais são os primeiros passos ao ir no médico? Né? Ele pede ali uns exames de sangue, porque no exame de sangue você consegue ali traçar todos os indicadores, né, do seu corpo, né, ali colesterol, glicemia, hemograma completo, sódio, potássio, zinco, vitamina C, B12, enfim, todas as características do seu corpo. E com base nessas informações ele consegue traçar um diagnóstico e às vezes recomendar para você alguma vitamina, atividade física, enfim. Na energia solar, o nosso exame de sangue é a conta de luz. Na conta de luz, nós temos ali todos os diagnósticos de consumo do cliente. A gente não tem tantos detalhes, assim como no médico, quando ele quer alguma informação mais precisa, ele exige outros exames. Para a energia solar também é algo parecido. Por exemplo, ele viu ali uma alteração na tireoide, então no exame de sangue. O próximo passo, às vezes, é marcar um exame de imagem aqui na tireoide, né, um ultrassom, por exemplo. Na energia solar, o exame de sangue é como se fosse a conta de luz. Agora, caso você queira
um exame mais detalhado, né, um diagnóstico mais detalhado de quais são as cargas ali que estão sendo utilizadas, né, qual que é a potência de cada carga. Isso aí vai ter que ser uma análise mais minuciosa através de medidores, coisas mais avançadas ali. Porém, na conta de luz, nós temos ali o hemograma completo. Nós temos ali todas as informações de endereço, ou seja, a gente consegue saber qual que é a localização que está a instalação. Nós conseguimos saber qual que é o grupo, né? Se é um grupo residencial, se é um grupo comercial. Conseguimos saber essas informações ali, se é B, se é classe B, se é classe A, né? Grupo B, grupo A. Qual que é o valor da tarifa, para sabermos ali o impacto financeiro do projeto. E qual que é o consumo. Não só o consumo daquele mês, mas se você reparar na conta de luz, tem ali um gráfico com o consumo em todos os meses. Isso que é o mais interessante. Por quê? Se você somar todos os meses, você vai ter o seu consumo de energia anual. Claro que varia de mês após mês. Tem mês que você consome mais que outros. Às vezes é um mês que você está de férias, que você não fica tanto em casa. Às vezes é um mês que é de férias e você fica mais em casa. E as crianças às vezes ficam em casa, ou seja, o consumo aumenta. Às vezes é um mês que está muito frio. Então, você economiza, né, alguns equipamentos. Ou por outro lado, é um mês muito calor, que você tem que ligar mais ar-condicionado, mais ventilador. Enfim, varia muito. Assim como o corpo humano, voltando à analogia, a conta de luz ela varia de pessoa para pessoa. Tá? Cada pessoa tem um comportamento, cada casa tem um comportamento. E isso que é o grande lance da energia solar. O dimensionamento ele não é o mesmo para todos. Cada casa, cada cliente, cada instalação, cada comércio, indústria tem as suas características. E com a conta de luz, nós conseguimos traçar qual que é o consumo médio, né, dessa instalação. Basta somar a quantidade de meses e dividir por 12. Você vai ter qual que é o consumo médio. E a partir disso que nós realizamos o cálculo de um projeto de energia solar. Né? Um projeto de energia solar que, na média, vai atingir essa produção de energia. Ou seja, se na média nós vamos atingir essa produção de energia de acordo com o consumo do cliente, vão existir meses que nós vamos produzir mais e vão ter meses que nós vamos produzir menos. Ou seja, vão ter meses que nós vamos acumular créditos e vão ter meses que nós vamos consumir esses créditos. Geralmente, nós acumulamos créditos no verão, porque nós temos uma produção, né, de energia muito maior, por conta que a radiação solar é maior. E, por outro lado, nós consumimos os créditos mais no inverno, porque a radiação solar é menor, então, consequentemente, a gente não produz tanta energia e precisamos, né, de créditos para fazer um acerto de contas mais balanceado. Mas o objetivo é que, né, no espaço de um ano, na média, nós produzimos a quantidade de energia equivalente à média de consumo do local. Então, o primeiro passo é sabermos ali qual que é a média de consumo mensal do local. Né? Então, a gente vai somar todos os consumos e dividir por 12. Aí nós vamos obter a média de consumo mensal. Qual que, na média, é o consumo daquele local. E aí, com base disso, né, nós vamos dimensionar um sistema fotovoltaico com a quantidade de módulos necessários para produzir essa energia que atenda, na média, esse valor aí que nós encontramos de consumo. Então, se na média nós consumimos 1.000 kWh por mês, a ideia é dimensionar um projeto que vai produzir 1.000 kWh por mês também. E aí, como eu falei, vai ter mês que vai ter mais, vai ter mês que vai ter menos, vai ter mês que nós vamos consumir mais, vai ter mês que nós vamos consumir menos, mas na média, ao longo de um ano, a ideia é que tudo se equilibre. Então tem muita gente que fala, pô, esse mês aqui eu coloquei energia solar, mas estou pagando ainda muita minha energia. Tem que ver quando que foi feito. Né? Pode ser que às vezes você instalou energia solar em julho. E aí vamos supor que em julho você fica mais tempo em casa por conta das férias, ou seja, seu consumo aumenta. E em julho a sua produção é mais baixa, porque nós estamos no inverno. Então é claro que vai ter uma diferença aqui que você vai ter que pagar.
Porém, a ideia é que nos próximos meses isso comece a equilibrar, e no verão você já comece a produzir mais do que você consome e você comece a acumular créditos, que esses créditos aqui você vai poder utilizar no próximo inverno. Então pode ser que dependendo, né, da data da sua instalação, no primeiro ano você ainda tenha que pagar aí um pouco a conta de luz em alguns meses, mas a ideia é que nos próximos meses aí a gente equilibra isso, né, com excedente de energia, tá? Então esse, pessoal, é o primeiro passo para fazer o dimensionamento de um projeto de energia solar. É saber o quanto de energia você consome na média e depois projetar um sistema que vai conseguir gerar essa energia também na média, né? Então, os próximos passos envolvem a escolha dos equipamentos. E para escolher a quantidade de equipamentos, é necessário saber o local da instalação. Por isso que a questão do endereço na conta de luz é muito importante, porque ali a gente consegue ver a cidade e com a informação da cidade a gente consegue saber quais são os índices de radiação dessa cidade, porque dependendo da cidade os índices de radiação mudam, porque, vamos supor, Porto Alegre, né, tem os índices de radiação muito menor do que Teresina, lá no Nordeste. Recife, no Nordeste, por exemplo, né? Então, isso é uma questão muito importante. Sabemos o local da instalação, visto que isso influencia muito, né, na questão da produção do sistema. Então, o sistema em Porto Alegre ele tem que ser maior do que um sistema em Recife, por exemplo, para podermos gerar a mesma quantidade de energia. Tem que colocar muito mais placa em Porto Alegre do que em Recife para podermos produzir a mesma quantidade de energia, porque Porto Alegre tem menos radiação do que Recife, que fica no Nordeste, por exemplo. Então esse é um fator também muito importante a gente analisar. Existem sites que mostram quais são os índices de radiação de cada cidade. E aí com isso a gente consegue abstrair essa informação, que ela é medida através de estações solarimétricas que foram instaladas em diversas cidades ao longo do Brasil, principalmente as capitais e cidades satélites importantes. E com isso nós temos essas informações que foram medidas e passadas para nós, e nós conseguimos ter a noção dos índices solarimétricos de cada cidade, e através dessa informação nós dimensionarmos a quantidade de módulos fotovoltaicos que são necessários. E aí, de acordo com a quantidade de módulos fotovoltaicos que são necessários, a gente consegue estabelecer qual que é o inversor que consegue ser compatível e consegue aproveitar essa energia dos módulos fotovoltaicos e produzir e entregar na saída, né, corrente alternada necessária. Beleza? Então aqui dei apenas um overview dos primeiros passos aí para realizar o dimensionamento de um sistema fotovoltaico on-grid. Claro que tem muito mais outros fatores aí pela frente. Não adianta nada, né, a gente achar uma quantidade grande ali de módulos fotovoltaicos para atender um cenário, só que o telhado não ser compatível, né, não ter as informações, não ter as características necessárias, né, de espaço, às vezes de orientação. A qualidade do telhado também precisa ser analisada para evitar problemas estruturais. Também é necessário verificar as distâncias, né, que o módulo vai ficar do inversor, quantidade de cabo, as proteções que serão colocadas, né, proteção CC, proteção CA, como que fazer um aterramento, né, para esse sistema, se o local ele tem ponto de aterramento já suficiente, adequado, ou se vai ser necessário enfincar mais hastes no chão. Então, assim, são diversos fatores que precisam ser analisados posteriormente, mas o objetivo desse vídeo aqui foi dar a informação dos primeiros passos. E aí, se na hora de avançarmos para esses próximos passos, porque o que nós fizemos até agora seria considerado um pré-dimensionamento, se ao avançarmos para esses próximos passos forem identificados desafios, o projeto precisa ser remodelado. Vamos supor que a gente identifica que o telhado está voltado para o sul. Ainda não falei aqui no canal, mas a posição do telhado influencia muito na captação da radiação. O Sol ele faz um movimento na Terra que, dependendo da região,
ele está voltado para o norte ou para o sul. Aqui, né, para nós no Brasil, que nós estamos localizados no hemisfério sul, a gente tem que colocar as placas voltadas para o norte, porque o Sol ele está voltado para o norte. Porque se nós colocarmos as placas voltadas para o sul, nós não teremos a captação da radiação de maneira direta, da melhor forma possível. Mas terá um ângulo ali, né, a captação das placas com a radiação solar terá um ângulo, que esse ângulo é meio que, falando de uma forma simples, meio que perde força, a radiação perde força, né, tem ali perdas maiores. Então, a disposição do telhado muda muito e de acordo com a disposição do telhado do cliente, a gente tem que fazer algumas adaptações ali, talvez colocar mais placas para compensar essas perdas e por aí vai. Tá? Se o telhado tiver várias águas, nós vamos ter que colocar mais MPPTs nos inversores. Então, assim, o dimensionamento ele tem muito mais passos pela frente. Porém, para fazer o pré-dimensionamento, para ter uma noção ali do tamanho do sistema, só as informações ali de energia, a gente já consegue saber a quantidade de placas, mais ou menos o tamanho do inversor. E aí, com base nisso, olhando ali no Google Maps, dá para ter uma ideia se o telhado tem uma área suficiente, se ele está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, como que vai ser feito. E aí sim, às vezes fazer uma vistoria, né, para conhecer melhor o local, ver a qualidade da infraestrutura do telhado, verificar as distâncias dos cabos que vai ser necessários, as proteções, enfim, tudo que eu já falei nesse vídeo, para a gente ter um orçamento mais preciso e o quanto vai custar. Às vezes é necessário colocar microinversores, né? Atualmente a norma está exigindo dispositivos de desligamento rápido. Enfim, são diversos próximos passos aí, porém, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É possível fazer um projeto com muita qualidade e um dimensionamento muito bem feito, principalmente para sistemas residenciais, que são menores, mas também para sistemas comerciais, industriais. Segue o mesmo princípio, só muda a escala e um pouco a complexidade, pois nós estamos falando aí já de sistemas que são provavelmente trifásicos. Então, muda um pouco as características, né, das proteções, dos cabos, da disposição dos dispositivos. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele ficou mais longo que o normal, mas são de fato aí os primeiros passos e uma palhinha aí do quais seriam os próximos passos para um dimensionamento on-grid. E aí, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe um like, um comentário aí se você tiver alguma dúvida ou queira que eu aborde algum tema com mais detalhes. Estamos juntos, vamos nos falando. Até a próxima.